Dicas para ter uma ótima gestão do tempo. Fala pessoal, Gabriel Sermente aqui com vocês. Eu sou criador do blog gabrielsermentedigital.com e nesse vídeo eu quero trazer aí uma dica muito importante para você que é empresário, empreendedor, ou você que trabalha com marketing digital, você que é um empreendedor aí, tá? Trata-se de a maneira que nós devemos administrar ou gerenciar o nosso tempo, tá? E eu costumo dizer que para nós estabelecermos uma boa gestão do tempo se faz necessária a utilização de uma agenda. E a indicação que eu dou é você utilizar a própria agenda do Google, que provavelmente você já tem aí no seu celular, tá? Com a agenda do Google, você vai conseguir programar a sua semana, programar suas atividades, programar aí os horários que você vai aplicar, né, executar cada atividade, né, você consegue planejar de uma maneira mais estratégica e mais fácil, né, porque muitas vezes a gente carrega a agenda no celular, então o celular está nas nossas mãos, então a gente consegue olhar, né, para o nosso planejamento aí, da nossa rotina, seja do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, enfim. Um outro ponto importante, né, após a utilização da agenda do Google, eu costumo dizer que é de fundamental importância nós aprendermos a administrar a tríade do tempo. A tríade do tempo é uma ferramenta de gestão do tempo desenvolvida por um autor chamado Christian Barbosa, tá? E ele, ao desenvolver essa tríade, ele criou 3 esferas, tá? A primeira esfera é a esfera das coisas importantes. Então você precisa definir o que é importante, tá? Quando você vai construir a sua agenda ali, fazer o seu planejamento do seu tempo, né, você precisa primeiramente listar ali todas as atividades importantes. Quando a gente fala de atividade, coisas importantes, são atividades que nós precisaremos executar, porém nós temos ali um tempo, né, para isso. Tá? Ela é uma atividade importante, só que quando a gente planeja a nossa agenda, essa atividade nós, né, temos que entender que nós temos um tempo aí significativo para desenvolver essa atividade. Segundo pilar, né, ou segunda esfera aí da tríade do tempo, é a esfera das coisas urgentes. A urgência, ela se faz por meio de todas as atividades cujo tempo já se esgotou. Então, por exemplo, você precisa executar ali, fechar um relatório ali na sua empresa. Tá? E esse relatório era um relatório que você teria que ter fechado ontem. Porém, né, aconteceu algum imprevisto e você deixou de fechar esse relatório, então você deixou para o próximo dia. Então, aquela atividade que era uma atividade importante passou a ser uma atividade urgente. Tá? Então, quando a gente faz um planejamento e nós, né, vamos listar uma atividade com urgência, nós teremos que entender que essa atividade ela precisa ser prioridade, porque o tempo já se esgotou. Terceiro ponto, a terceira esfera da tríade do tempo é a esfera das coisas circunstanciais. As coisas circunstanciais são tudo aquilo que rouba o nosso tempo, ou seja, aquelas determinadas atividades ou, né, coisas que nós fazemos que não tem tanta importância, tá? Talvez não que não sejam importantes, mas para aquele determinado momento ela não é importante. Por exemplo, se você está trabalhando na sua empresa agora, você está desenvolvendo um projeto, tá? E de repente alguém te manda uma mensagem no celular, você se depara que trata-se de uma mensagem de algum amigo, né? E uma mensagem aleatória, tá? Se você parar, né, para desenvolver o seu projeto, a sua atividade importante, né, e olhar o seu WhatsApp, essa atitude, né, ou essa atividade,
né, ela pode ser considerada como algo circunstancial, algo que naquele momento, né, poderia ter sido deixado para depois, tá? Então, quando a gente vai construir a nossa gestão do tempo utilizando a agenda do Google, é importante pensarmos, né, tríade do tempo, tá? O que eu tenho de coisas importantes? O que eu tenho de urgência? Tá? Se eu tenho alguma urgência, eu preciso resolver primeiramente. Se eu não tenho, vou planejar minha semana por base nas coisas importantes. E as coisas circunstanciais eu preciso tentar eliminar, né, do meu dia a dia. Eu preciso tentar fazer com que essas coisas circunstanciais, tá, elas sejam executadas em um determinado período, tá? Não estou dizendo que conversar com seu amigo no celular não seja importante, tá? Mas é algo que naquele momento ele pode ser deixado para depois. Existem outras atividades mais importantes para serem executadas nesse momento, tá? Então, essa é a minha dica para você, né, conseguir organizar melhor sua gestão do tempo, por meio da agenda do Google e por meio da tríade do tempo, ok? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.